Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Samuel, primeiro escrito de Samuel. Oh Deus, Todo-Poderoso. Aleluia! Amém. Aleluia! Deus, Ele nos assiste mesmo quando não percebemos. Ele contempla a nossa vida quando estamos ali no nosso pensamento, dialogando com a nossa alma, como muitas vezes se encontraram os salmistas. Um deles foi muito a fundo e disse, ao conversar com a sua alma, ele perguntava para ela assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E nisso, ele perguntando para a sua alma, ele ainda afirma e dá uma dose de ânimo para ela, dizendo assim: olha, minha alma, espera em Deus, confia nele, espera, pois ainda nós louvaremos a Ele pela sua salvação. Deus, Ele tem assistido a minha vida, tem sondado o meu coração, tem visto aquilo que tenho passado, aquilo que tenho pensado a respeito de muitas coisas. Eu aqui quero agradecer a Deus pela vida do pastor David, primeiramente, pastora Cida, que atenderam um pedido particular. Existem dias, irmãos, que pensamos muitas coisas, que olhamos para um lado, olhamos para o outro, e a nossa visão particular não vê nenhuma saída. A nossa concepção, a nossa mente não consegue criar, não consegue trazer ao nosso psicológico uma saída. Nós ficamos ali acuados sem saber o que fazer. Mas sobre todas essas coisas, existe um Deus no céu que tem uma saída para a nossa vida. Todas as vezes que pensamos em desistir, em desanimar, Deus, Ele sempre vai enviar alguém para mim e para você, para chegar perto de mim, de você, e dizer assim: olha, não para, não desiste. Porque sabe de uma coisa é você estar ali desapercebido, sem perspectiva. Não importa se você é presbítero, pastor, evangelista, diácono, obreiro, se simplesmente você faz parte de algum conjunto. Se um dia você não passou por isso, um dia você vai passar. E a maioria dos salmistas, eles entendiam a sua alma por inteira, entoavam cânticos a Deus, mas passavam na sua essência uma dificuldade que não conseguiam sair dela, mas esperavam em Deus, confiava que uma saída o mestre daria, confiava que uma hora Deus entraria com providência. Eu não sei o que você passa hoje, eu não consigo compreender, nem se você pudesse me falar a prova que você está passando. E eu vou mais a fundo e nem preciso que você me fale, porque talvez eu não vou conseguir resolver o seu problema. A única coisa que eu vou poder fazer por você é orar. Mas existe alguém que te escuta, que mesmo que não saia nada da sua boca, Ele contempla você dentro do seu quarto, lá à meia-noite, chorando para Ele escutar o grito das suas lágrimas. Aquele grito que a sua esposa não consegue ouvir, aquele grito que o seu marido não consegue ouvir, aquelas palavras que a sua voz ou qualquer dicionário poderia expressar para Deus, nada seria capaz, nada seria tão simples e tão eficaz para Deus quanto uma lágrima. Esses dias me peguei pensando, eu disse: meu Deus, nós fazemos tantos projetos, criamos tanto, pensamos
no nosso ideal, naquilo que projetamos. E muitas vezes, maioria delas, nos frustramos. Sabe por quê? Porque nós esquecemos dos projetos que Deus tem para nós. Queremos colocar os nossos projetos diante de Deus, dizendo: Deus, esse aqui é o meu projeto. Isso aqui é o que eu quero para a minha vida. E Deus está do outro lado, ouvindo o teu pedido, analisando o teu projeto e dizendo para você: filho, se você conseguisse compreender os meus projetos para com você, você ia deixar de lado os seus sonhos, ia começar a viver aquilo que eu tenho para você. Sabe por que paramos? Porque perdemos? Porque o diabo ri da nossa cara. Porque ele percebe quando paramos de sonhar os sonhos de Deus, pastor. Quando ele percebe que eu e você perdemos uma essência que estava cravada dentro de mim e de você. E quando ele percebe que isso se acabou, que isso se esvaiu da nossa alma, do nosso ser, ele se apropria daquilo e diz assim: agora, tenta viver os seus sonhos. Tenta projetar o que você quer. Tenta planejar aquilo que você almeja tanto. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é quando deixamos de lutar. Quando paramos e falamos assim: Deus, eu não vou lutar. Em um pensamento errôneo por parte de Esther, algumas pessoas iriam dizer para ela: você está louca, você é rainha, você é a tal, você é a grande. Ela manda uma mensagem para Mardoqueu e diz assim: olha, eu vou fazer um negócio com você. Eu vou jejuar aqui com as minhas meninas, você jejua lá com o povo, e depois eu vou entrar na presença do rei. Mardoqueu, eu não tenho nada a perder. Quando eu entrei aqui, eu tinha planos, projetos. Já estava aqui dentro do meu coração enraizado o desejo de ser rainha de todo esse reinado. Mas eu vi que meu povo está perecendo. Eu vi que meu povo está perdendo. Jejua lá que eu vou jejuar aqui. E depois eu vou lá perante ele, mesmo sem ser chamado. Ela dá uma fala que eu e você não temos coragem. Mesmo hoje, depois do sacrifício de Jesus. Se eu perecer, eu pereci. Ela disse: Mardoqueu, eu vou entrar lá. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que os planos de Deus para o meu povo é muito maior dos planos que eu tenho para mim. Que é muito melhor eu viver aquilo que Deus tem planejado para mim e para o meu povo, do que eu ser egoísta e viver aquilo que eu quero só para mim. E é isso que somos muitas vezes, egoístas. Pensamos no singular, não pensamos no plural. Não pensamos no conjunto, na unidade. Pensamos no particular. E todas as vezes que um obreiro, o pastor ou a pastora pensar no singular, toda vez que o líder de departamento pensar no singular, o povo vai perecer. Vai precisar chegar um momento que eu e você temos que tomar a mesma atitude de Esther. Eu preciso tomar essa causa. Eu preciso entrar nessa situação, porque aquilo que Deus planejou é muito maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Samuel. Queria pedir perdão. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Nosso irmão, o governador Kennedy, meditou nessa palavra aqui na última ministração. Eu queria usar esse mesmo texto para enfatizar a providência de Deus na minha vida e na tua vida. Diz assim: já passei da minha hora. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi,
Apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade um homem rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. E o furor de Davi se acendeu de uma grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor digno de morte, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Todos aqui conhecemos essa história triste, porém profética para a minha vida e para a sua vida hoje. Nós encontramos um homem segundo o coração de Deus. Repita comigo: segundo o coração de Deus. Só que quando pensamos que um homem segundo o coração de Deus, logo pensamos em um super crente. Quando pensamos em um pastor cheio da unção, cheio da graça, que ora, milagres acontecem, sinais nos céus acontecem, logo nós pensamos: esse homem não tem problemas, esse homem não fraqueja, as suas pernas não bambeiam, a sua alma está sempre alegre, o seu coração está sempre regozijante na presença de Deus. E é isso que pensamos muitas vezes que somos seres especiais, incapazes de errar. É o que? Eu errar com o pastor Temer? Eu? Ele não sabe de nada. Eu sou 100% anjo e 100% homem lavado no sangue de Jesus. Não tem como isso acontecer. Quando olhamos para Davi, logo criticamos pela sua atitude e pelo seu pecado. E esses dias nós estamos conversando a respeito de algumas coisas na minha casa, e entrou a seguinte questão: se é, por que acontece? Se Deus está, por que acontece? Se Deus deu, por que aconteceu? Se Deus abrangiu todo o leque de prosperidade, de bênção, por que aconteceu? Porque nós somos culpados. No livro de Deuteronômio, capítulo 21, verso 21 a seguir, Moisés está escrevendo acerca, anteriormente, dos filhos que teriam que ser levados à praça, ser julgados, apedrejado e morto. No versículo 21 nós temos um decreto para aquele que pecasse e fosse digno de morte. Ele era pendurado no madeiro. Se você quiser meditar depois, Deuteronômio 21 e 21. E Moisés está escrevendo Deuteronômio 21, 21, e lá está escrito que o morto pendurado no madeiro, ele é culpado. E uma coisa deveria ser feita, aliás, duas. A primeira, ele teria que ser preso no madeiro. E a segunda coisa é que até a tarde ele deveria ser retirado de lá. Digno de morte é o que somos. É o que eu e você somos. Agora aceite isso se você quiser. A lei proclama que o pecador é digno de... Só que a lei disse que se eu pecar, quando eu olho lá para Adão, quando eu olho para Eva, pastor, eu vejo
dois seres que pecaram e não tiveram a chance de se redimir diante de Deus. Mesmo Deus ainda os abençoando, frutificando, dando a eles muitas bênçãos. Eu vejo seres que não conseguiram compreender o projeto de Deus e erraram na sua trajetória. Mas eu consigo ver agora, com os olhos retrospectivos, a 2015 anos atrás, mais ou menos, um sacrifício expiatório daquele que era culpado pelo povo. Colocaram ele no madeiro estendido lá. Mas a palavra de Deus tinha que se cumprir, pastor. Deuteronômio 21, 21, ele teria que ser pendurado no madeiro. Tinha que ser estirado lá e tinha que ser morto. Mas ao cair a tarde, ele teria que ser retirado de lá. Sabe o que eu entendo com isso? A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Chegou um dia em que o meu e o seu Cristo esteve lá, estendido lá. Mas chegou um momento que a palavra teve que se cumprir. Ele estava lá, mas ao cair da tarde chegou um homem, dizendo: Pilatos, eu quero o corpo daquele homem lá. Ninguém dá nada para ele, eu só queria enterrar ele. Aleluia! Pilatos olha para ele assim: vai lá, pega, faz o que você quiser, enterra onde você quiser. Sabe o que eu vejo? O mundo tendo uma outra oportunidade. Sabe o que eu vejo na história de Davi? Deus dando a ele uma outra oportunidade. E é o que Deus dá para mim e para você hoje. Porque Ele sabe o quanto você errou. Ele sabe o quanto eu pequei, o quanto você pecou. Mas a oportunidade está aqui mais uma vez. Cristo não está mais lá, Ele já desceu e já ressuscitou e vai te abençoar essa noite. Chegou o dia. Chegou o dia da nova oportunidade. Aproveita quem quer. Jesus estava dizendo assim, antes de subir: filhinhos, preste atenção. Eu vou dar uma oportunidade para vocês aprenderem na minha ausência. Eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Vou enviar outro Consolador. Glória a Deus. Mas acima disso, além de Ele ficar aqui com vocês, essa oportunidade que eu dou para vocês aqui na terra, eu não dou mais para ninguém. E eu começo a olhar para Satanás lá atrás. Satanás belo, esbelto, lindo, a estrela da alva, aquele que alegrava o coração de Deus. Uma oportunidade que foi perdida. E uma prova de providência de Deus que foi anunciada para mim e para você. Glória a Deus. Eu olho Satanás olhando para mim e para você hoje e pensando assim: eu vou lutar até o fim, mesmo sabendo que a providência de Deus vai chegar para ele. Mas eu preciso tentar. Eu tentei com Adão, deu certo. Eu tentei com Davi, ele caiu. Ele levantou depois, mas ele caiu. Mas eu preciso tentar com a igreja de Juqueí agora, mesmo sabendo que ela vai se levantar, mesmo sabendo que ela vai se reerguer. Deus vai se levantar do trono e vai abençoar mais uma vez a igreja de Juqueí. Eu preciso tentar. É a fala de Satanás para mim e para você. Só que todas as vezes ele se esquece que a palavra de Deus ela precisa se cumprir. Que se o salário do pecado é a morte, o que é que Cristo vai fazer na cruz do Calvário? Muita gente fala assim: nós não devemos pensar mais na lei. Se não precisamos pensar mais na lei, vamos rasgar a nossa Bíblia do livro de Mateus para frente e usar só Mateus. Se não precisamos pensar mais nada para trás, vamos pegar a nossa Bíblia de Mateus para frente e começar a pregar só o Evangelho de Jesus Cristo. Mas se não existe lei, não vai ter Jesus. Se não vai ter pecado, não vai ter, porque Jesus veio para salvar a minha vida e a tua. Se eu e você estamos aqui, é porque uma nova oportunidade foi dada para mim e para você. Filhinhos, eu vou para um lugar, eu vou subir para o Pai, e lá eu vou ter um trabalho. Só que lá eu vou estar esperando vocês. E eu e você perguntamos às vezes para Deus o que é que está preparado para a gente. Eu comecei a pensar na minha casa esses dias e comecei a perceber que muitas das promessas de Deus
podem, pensamento meu, pensamento irmão Marcos, podem e não podem se cumprir na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus entende que algumas promessas precisam ser cumpridas e outras não são necessárias. Sabe por quê? Porque Ele mesmo prometeu uma. Eu vou subir lá para cima, vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Sabe por quê? Eu estou dizendo isso para você, porque os nossos planos são um, mas o de Cristo para mim e para a sua vida são outros. Ele tem muito mais para mim e para você. Tudo que passamos aqui é transitório, passageiro, mas aquilo que Cristo proporciona é eterno, é glorioso para mim e para você. Quando nós entendemos isso, nós passamos a viver os sonhos de Deus. E eu olho para Cristo e vejo um ser soberano que ama tanto a minha vida, que todas as vezes que eu faço como Davi, eu erro, eu peco. Ele vai dizer assim para mim: a consequência do teu pecado pode aguardar, porque Deus é justiça. Mas sempre Deus, Ele, como é a base do seu trono, justiça e misericórdia, ou justiça e juízo, Ele executa a sua justiça, o seu juízo, dá um decreto. Se eu pequei, o meu decreto é a? Mas se Deus é justiça e também é misericórdia, Ele vai decretar a justiça dele, eu vou morrer. Mas a misericórdia, a graça dele vem com Jesus assim: olha, eu te ressuscito agora, porque você é meu. Todas as vezes eu e você temos uma oportunidade de se achegar a Deus. E eu quero simplesmente falar 8 coisas que Davi fez, rapidamente, pastor. Aleluia! 8 atitudes de Davi que mudaram a sua situação. Livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo de número 20, 19 e 20, diz assim: viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou, e foi para sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Primeira coisa que Davi fez: se levantou da terra. Segunda coisa, ele se lavou. Terceira coisa, ele se ungiu. Aleluia. Quarta coisa, ele mudou as suas roupas, as suas vestes. Quinta coisa, ele entrou na casa do Senhor. Sexta coisa, ele adorou. Glória a Deus. Sétima coisa, ele foi para casa. Oitava coisa, ele pediu pão e comeu. Mas eu quero que você entenda aqui que apenas 7 eram necessários para que Deus abençoasse a vida de Davi mais uma vez. E sabe qual foi? Se levantar da terra, se lavar, se ungir, se consagrar, entregar a sua vida a Deus, mudar as suas vestes, que é o que nós precisamos muitas vezes. E o principal de todas, entrar na casa do Senhor. Entrar aqui dentro é fácil, é muito simples. Aleluia! Você coloca o pé direito e o pé esquerdo, já está dentro, né, Laís? Mas quando os escritores está escrevendo aqui, ele quis dizer assim: ó, Davi entrou lá dentro. Mas ele não entrou somente no tabernáculo, naquele negócio feito de tenda, aquele monte de pano. Sabe o que ele fez? Para ele adorar, ele tinha que estar na presença de quem? Para ele adorar, ele já tinha que ter estado na presença de Deus. Então 2 coisas foram necessárias, cruciais e imprescindíveis. Ele precisava entrar na casa de Deus, reconhecer o seu erro. Ele precisava chegar lá com vestes novas, mudança de vida, dizendo assim: Deus, eu errei, eu pequei.
Deus receber ele de braços abertos e chegar dentro da casa do Senhor. Senhor, eu estou aqui dentro do tabernáculo, agora eu preciso entrar dentro do teu santuário, no santo do santo, e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Sabe por quê? Porque amanhã vem a vitória para a tua vida. Sabe o que acontece aqui, muitas vezes para mim e para você? Aqueles mesmos que estavam com os ouvidos atrás da porta para ver Davi, a desgraça de Davi, dizendo assim: olha, ele pecou, ele teve um filho com a mulher de Urias, Deus aí trouxe justiça, o filho vai morrer, e agora ele está jejuando 7 dias, ele não dorme, não come, não faz nada. Olha lá o nosso rei como ele está. Quando a criança morre, ele fica cochichando. Quando a criança morre, o povo cochicha, fica dizendo: e agora, vamos falar para ele ou não vamos? Vamos falar para ele o que aconteceu ou não vamos? Mas uma coisa que crente tem, e tem que ter, é percepção. Quando começarem a falar da sua vida, quando começarem a falar de você, quando começarem a cochichar da sua vida, coisas que não sabem, sabe o que você faz? Vira as costas para ele, diz assim: vocês estão falando o que aí? Vocês estão falando que alguma coisa na minha vida morreu? E muitas vezes dizem: morreu, acabou. Pastor, não adianta nem ajudar fulano de tal, porque aquele ali não tem mais jeito. Ah, é? Troféu joinha para vocês. Eu vou entrar na casa do Senhor, eu vou adorar Ele na beleza da santidade. Sabe por quê? Porque vocês não sabem de nada. Só quem sabe é aquele que criou todas as coisas, aquele que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Davi olha para a sua situação, vê o seu filho morto, sabedor do seu pecado e que a justiça de Deus veio. Eles olham para eles assim: vai fazer o que agora, Davi? Fala pra gente o que você vai fazer, porque a gente quer dar risada na sua cara. Porque todo o povo não diz que você é um homem segundo o coração de Deus, e agora você errou. Você pecou. E agora eu quero ver o que vai acontecer na tua vida. Davi, ele se levanta, muda suas roupas, se unge, se lava, entra na presença de Deus, adora. Sabe o que está faltando para mim e para você? Entrar de verdade no Santo dos Santos. Sabe o que parece hoje, irmãos? Que a igreja ainda existe um véu. Parece que existe um véu aqui, que muitas vezes pensamos que só um ou outro sente a presença de Deus, que pensamos: tá lá no santuário, eu estou aqui fora, estou só no pátio. A pastora está no Santo do Santo, eu estou aqui no primeiro pátio, nem no segundo eu cheguei ainda, eu não consigo sentir o que ela está sentindo. O dirigente fulano de tal, ele entra no Santo do Santo fácil, e eu só fico aqui na bacia de bronze, só consigo lavar a mão, é o máximo que eu consigo fazer. Mas sabe por quê? Porque houve uma entrega, houve uma oferta de sacrifício. Sabe o que ele fez? Sabe o que essas pessoas fazem para chegar no Santo dos Santos? E eu quero te dar uma dica aqui, e quero que você imagine agora um véu. Faz de conta que a mocidade e os adolescentes, o pastor e a pastora, estão no Santo dos Santos, são os sacerdotes. Aqui existe um véu. Dessa cadeira para cá é um pátio, dessa para cá é outra. Nós temos que chegar lá. Mas sabe o que fazemos? Entramos aqui, não queremos entrar. Sabe qual é a atitude daqueles que sentem de verdade a presença de Deus? Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. É a diferença de quem sente e quem não sente. E quem entra dessa maneira muda a situação, move a mão de Deus. Deus se levanta do trono
tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Faz de conta, o véu não existe mais. O véu está aqui. O véu está aqui, ó, dessa cadeira da nossa irmã Zenaide para cá. Eu quero saber quem é que quer entrar na presença de Deus hoje aqui. Eu quero saber quem é que vai atravessar esse véu aqui agora. Eu quero saber quem é que vai se chegar aqui e vai vir receber uma unção de Deus nova aqui. Só recebe mudança de Deus quem muda de vida. Davi olha para a sua situação e diz assim: olha, agora a minha filha ou meu filho morreu. Agora eu não posso fazer mais nada. E o que é que você vai fazer, Davi? Eu vou adorar. Eu vou adorar a Ele. Eu vou adorar a Ele. Eu vou adorar a Ele. E quando nós adoramos Deus, Ele se levanta do trono. A mudança tem que vir de mim e de você. Ei, vamos tirar esse véu agora. Sabe por quê? Porque o sacrifício foi maior. Não precisou de tesoura, pastor. Não precisou de faca, pastor Marquinhos. Sabe só o que foi suficiente? O sangue de Jesus ter sido derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E o livre acesso agora você tem. Eu acho que você não compreendeu. Eu acho que você não entendeu que a oportunidade Deus está te dando hoje. Oh, meu Deus. A oportunidade está posta na sua frente hoje. Quem vai adorar comigo hoje aqui? Eu quero saber quem tem coragem de entrar no Santo do Santo aqui hoje. E sabe fazer o quê? Sabe o que eu imagino? Que Davi não entrou de qualquer forma no Santo do Santo. Eu falo Santo do Santo para você entender a presença de Deus, tá? Mas Davi não entrou no Santo do Santo porque ele não era sacerdote. Só para você entender, na presença de Deus. Davi, ele chega diante de Deus, ele adora. Mas como qualquer sentimental que o humano é, que o ser humano é, ele com certeza vai expor aquilo que tem dentro do seu coração. Quantos aqui já se frustraram em muitas coisas? E muitas vezes fazemos é chegar diante de Deus e chorar as nossas mágoas e dizer: Deus, por que é que não deu certo? Por que é que não aconteceu? E muitas vezes o que ouvimos de Deus é um silêncio. Às vezes é mais fácil você ouvir o não de Deus do que o silêncio de Deus. Mais fácil Deus dar uma resposta clara para você do que você não ouvir Deus falar nada, absolutamente nada. Imagino eu agora, Davi, entrando dentro da presença de Deus, dizendo: Deus, eu quero te adorar como eu te adorava quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, quando eu louvava o teu nome, quando eu entoava o Salmo 23, quando eu entoava os meus diversos hinos de louvores a ti, Senhor. E agora eu estou aqui simplesmente para te fazer uma pergunta: por que é que não deu certo? E o silêncio de Deus ecoa dentro do santuário. Mas ele continua adorando. Mas ele continua adorando mesmo sem ver a resposta ou sem ouvir a voz de Deus. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Porque essas pessoas do Antigo Testamento, ela tinha uma coisa que eu e você hoje temos de graça por intermédio de Cristo, muito mais fácil, mas não utilizamos: a esperança, a fé, de perceber, de olhar com os olhos espirituais e ver que há uma saída, que há uma providência de Deus para nós. A Bíblia diz que Davi adora, volta para casa, pede pão e come pão. A história mais à frente vai dizer que depois ele vai. Mais uma vez tem relação com agora, sua esposa.